Bem, sejam bem-vindos a mais um podcast e hoje eu vou falar sobre um assunto que é um assunto bastante popular, na verdade, né? E eu vou falar desse assunto de um ponto de vista até certo aspecto, né, baseado na história das ideias. E é um assunto que eu já quero desenvolver de início, porém ainda de uma maneira, como eu falo, às vezes incipiente, né? Porque o nível de multidisciplinaridade necessário para abordar esse assunto acaba escapando o meu atual estado de estudo dessas questões, né? Então, assim, eu peço realmente desculpa para vocês, antes de tudo, apesar de não ser do meu feitio fazer esse tipo de coisa, mas eu vou abordar esse assunto ainda não da maneira como eu gostaria de abordá-lo, né, perfeitamente. É igual quando você começa realmente a estudar alguns assuntos e você consegue perceber que existe alguma unidade entre eles, certo? E aí você toma o seu primeiro risco, a sua primeira tentativa de tentar encontrar talvez o princípio unificador desses assuntos. Eu não sei exatamente se eu já estou preparado para falar disso daí. Então, realmente, eu peço a todos os senhores que entendam que esse não é o estado final, né, da minha pesquisa sobre todos os assuntos que eu vou falar hoje. Mas, basicamente, hoje eu vou falar sobre o iluminismo e o cientificismo, né, o mito cientificista oriundo do iluminismo, a reação do romantismo e propriamente como o romantismo ele acaba fundamentando o neogótico, né? O Isaiah Berlin ele tem um livro chamado Raízes do Romantismo. Eu não li a fonte primária ainda, então é mais uma coisa que eu gostaria de deixar um disclaimer aqui, né? Porém, eu já tenho ainda, eu já brinquei um pouco, já me aprofundei, me aventurei, melhor dizendo, nesses assuntos. Então, primeiro de tudo, eu vou retomar algumas coisas que eu já trouxe aqui pro canal. Como eu falei para vocês, eu concordo, em certo aspecto, com a teoria do velho, que existe uma progressão natural entre os quatro discursos que o Aristóteles vai formalizar dentro dos tratados dele. Porém, não acredito que seja rigidamente dessa forma em todas as evoluções civilizacionais, mas que, né, de uma maneira como um todo, a evolução da humanidade se deu de uma progressão desses discursos, né? Então a limitação, principalmente epistêmica, né, do conhecimento do ser humano fez com que inicialmente a gente tratasse o nosso conhecimento sobre o aspecto simbólico, né? Não apenas os mitos fundadores propriamente ditos, né, o mito cosmogônico, mas até mesmo quando a gente fala na filosofia, e a gente pega os primeiros filósofos falando do arqué, do princípio último das coisas, e tratando basicamente esses arquétipos, esses arqués, esses princípios, melhor dizendo, sob um aspecto simbólico. Então, quando a água é o princípio, a gente está falando do princípio da mutabilidade, né? Do princípio propriamente da fluidez das coisas. Quando a gente fala do fogo, existe um aspecto simbólico. O Aristóteles ele analisa todos esses princípios quando tinha essa noção, né, dos quatro elementos, como esses elementos, por exemplo, o ar, fogo, terra e água. E ele fala um pouco desses princípios e como os filósofos antigos entendiam essas coisas como princípio. Por exemplo, o princípio da Terra, o princípio telúrico, é um princípio da solidez, né? Enfim, o vento também era visto como uma força espiritual e por aí vai. Então existem vários aspectos simbólicos, né? No qual existe uma ideia que transcende um símbolo, né? Então a relação simbólica é sempre uma relação de transcendência que o símbolo aponta para algo que está além dele, né? Isso é uma coisa que hoje em dia é muito difícil as pessoas com a mentalidade cientificista hoje ter essa capacidade de compreensão. Até mesmo o materialismo linguístico não consegue compreender o aspecto simbólico e referente da linguagem, certo? Depois do simbólico, a gente entra no discurso retórico. Eu já vou falar qual a relação desses discursos com o processo do conhecimento, tá bom? O discurso retórico basicamente é um discurso persuasivo baseado em probabilidades de algo ser verdadeiro, que basicamente vai ser o que vai pautar as crenças, né? Um discurso para validar uma crença, certo? E para persuadir uma pessoa a tomar um tipo de ação. Então é um discurso essencialmente pragmático,
né? É um discurso que, cara, vira e mexe volta a ser o principal discurso utilizado na sociedade, porque as pessoas precisam convencer umas às outras, né? Para atingir seus objetivos em conjunto, né? O discurso dialético, por outro lado, é um discurso que já inclui um aspecto fundamentalmente lógico e analítico, na qual essas crenças elas acabam entrando em conflito e eles começam a buscar um fundamento e a coerência interna dessas crenças, né? Então, o discurso dialético, propriamente, ele vem, principalmente no alvorecer da ciência, com a discussão acerca de questões-problema, tá? Então, justamente o discurso dialético é um discurso que também ele inclui em si muito do aspecto científico, embora não necessariamente. As pessoas podem ter um debate, uma discussão dialética, né? Uma discussão acerca de questões que não necessariamente segue a rigor o método científico. Porém, o discurso dialético, ele é justamente a origem, propriamente, da deliberação filosófica, ou seja, acerca do confronto de ideias e também do inquérito científico, tá certo? Já o discurso analítico, ou lógico, puramente lógico, é o discurso do mestre. Então é um discurso puramente descritivo, certo? Que vai tentar sintetizar, basicamente, uma teoria com base em todo o desenvolvimento da ciência e das discussões até então acerca de uma questão, certo? Que naturalmente ele tende a voltar ao discurso dialético quando você tem o rompimento do paradigma. Então o discurso analítico é o discurso paradigmático, basicamente, certo? Depois, a gente consegue perceber a relação desses quatro discursos com o processo do conhecimento, que é simbolicamente representado como um processo alquímico. Por quê? Primeiro, a gente tem, no campo da simbólica, o conhecimento analógico mítico, certo? Que é basicamente o conhecimento da gnose. E o gnose, aqui entenda como... Gnose é o termo genérico e mais amplo possível para conhecimento, num termo grego. Então o gnosis, ele é um conhecimento indiferenciado, entende? Onde o conhecimento analógico, um conhecimento indiferenciado. Então, assim como etimologicamente gnose implica numa indiferenciação dos tipos de conhecimento, o conhecimento da gnose, esse conhecimento mais basilar, seria basicamente um conhecimento que per se ele não tem diferenciação. Então é uma falsa unidade, é um sentimento de unidade, certo? Que é basicamente a relação puramente simbólica, puramente analógica entre o símbolo e uma ideia cosmogônica, que não necessariamente é verdadeiro ipsis literis daquela forma. Depois nós entramos no doxa, na crença. Então nós saímos da gnose e vamos para a crença, para o doxa, para a opinião, melhor dizendo. Né? Acho que seria um termo em português mais próximo da ideia do doxa, e não apenas a crença de uma maneira abstrata geral, mas especificamente opinião, que é um conhecimento probabilístico baseado em uma experiência que não é uma experiência refinada, que não é um método científico, certo? Então você tem primeiro a falsa unidade, depois, quando você entra no doxa, você tem a dissolução alquímica, né? Simbolicamente representado pela dissolução, o nigredo, certo? Essa dissolução é basicamente a diferenciação, certo? Da relação mítica analógica de múltiplas possibilidades para umas crenças que são necessariamente mutuamente excludentes. É uma questão de... As opiniões, elas são... Uma opinião, ela combate a outra, certo? E elas são múltiplas. As pessoas têm várias opiniões sobre as coisas baseadas na experiência pessoal que elas têm. Que é uma experiência não refinada, não científica, não replicável, não universalizável, certo? E essas crenças, elas são a dissolução justamente por causa disso. Porque é a dissolução da falsa unidade na multiplicidade. Então, você tem isso daí, e depois você tem o processo, que é o processo dialético, né, que é o processo essencialmente do albedo, da purificação do conhecimento. Você tem uma elevação progressiva, né, tanto pelo desenvolvimento do método científico, das várias ciências, como também dos critérios de aceitabilidade, certo? Das múltiplas teorias, que é justamente o desenvolvimento da lógica, que é justamente que o Platão ele começa a fazer nos diálogos, mas o Aristóteles ele vai formalizar nos livros que formam um órgão, certo? Que ele vai começar a falar das categorias. Ele fala isso justamente por conta de um problema de um estudo prático, tá?
principalmente da biologia, que era um dos principais focos, já que o pai dele era médico, ele também tinha esse viés do estudo das ciências naturais, principalmente da vida. E aí ele começa a fazer uma deliberação sobre as categorias e qual é o fundamento último das categorias, e depois isso vai desaguar na metafísica, que ele vai falar dos princípios últimos, vai analisar, fazer uma puta revisão bibliográfica, embora alguns autores ele não tenha sido tão honesto com esses autores. O Aristóteles ele inaugura a revisão bibliográfica, que depois vai a ciência naturalmente ela acaba bebendo muito dessa fonte, principalmente posteriormente durante as disputatio questiones, né, as questões disputadas, que depois se tornou basicamente parte do método científico. E aí a gente entende essa ascensão, basicamente, essa purificação do conhecimento através dos critérios lógicos e também da empiria, de acordo com não só a tecnologia do desenvolvimento da matemática, né, mas também com a capacidade de realizar testes controlados. A gente tem um refinamento, certo, da purificação dialética e metodológica desse conhecimento. Então, a gente tem uma ascensão para a episteme. Então, o discurso dialético, ele é um discurso intermediário, que é justamente o processo de albedo, o processo de purificação alquímica, né, simbolicamente considerado, para a elevação para um conhecimento epistêmico, ou seja, um conhecimento justificado, um conhecimento racionalizado ao máximo, né, um conhecimento que passa por crivos lógicos, né, e metodológicos. E aí, justamente, no discurso analítico, a gente já tem, basicamente, o rubedo, já tem a pedra filosofal, a gente tem, propriamente, o conhecimento já lapidado, certo? O retorno à unidade, certo? Um retorno à unidade, mas uma unidade já mais verdadeira, ou pelo menos mais próxima, que tem uma capacidade de explicação um pouco melhor, né? A gente tem o paradigma, certo? E a ideia que a gente tinha que a gente tem de ciência, ela evoluiu muito, inicialmente, das noções que o Newton tinha, né, da alquimia, e ele partiu de alguns pressupostos que faziam parte de uma visão de mundo que o Newton tinha, certo? E também era uma visão baconiana, não só baconiana da primazia da experiência controlada, mas uma visão baconiana de criar uma espécie de magia natural, através do desenvolvimento do conhecimento científico, que era justamente a ideia de utilizar propriamente o funcionamento da natureza para manipular a natureza, tal como a magia antiga buscava fazer. Só que de uma maneira totalmente supersticiosa. Dessa vez eles queriam ter um projeto realmente de fazer isso de uma maneira científica, certo? Entendendo o funcionamento próprio da natureza. E o Kant, como eu já falei algumas vezes, ele tem uma ideia que não necessariamente se alinha propriamente com a visão de mundo baconiana ou propriamente com a ciência natural, porque o Kant ele nega a cognoscibilidade do número, que assim tem vários problemas, mas que principalmente tem o problema de você, se o número é incognoscível, ou até melhor dizendo, se as leis de funcionamento da realidade, as essências, elas são, em última análise, incognoscíveis, não é possível, certo? Que se as relações causais não são cognoscíveis, você consiga impor essas relações causais em utilidades práticas, ou seja, ciência aplicada. Né? Não faz sentido, existe um furo lógico muito grande nisso daí. Mas é lógico, não é tão simples, não apenas o argumento do Kant é bastante refinado, mas também esse contra-argumento ao Kant também é um contra-argumento que eu estou simplificando, de certa forma. Né? Até porque a lógica transcendental do Kant se aplica à cognoscibilidade das essências justamente por uma similitude de natureza, uma similitude ontológica entre a formalidade do intelecto e a formalidade das essências que ordenam a matéria. Isso daí está em Aristóteles, né? O Kant ele não leu Aristóteles, tá certo? Ele não leu a obra do Aristóteles na fonte primária. Ele leu comentadores. E por isso que ele não era capaz de entender isso. Mas ele acreditava nessa imposição da ordem interna na mente para a realidade fundamentalmente caótica. É uma espécie de salto de fé. Mas ele acreditava nisso. E isso foi boa parte, né, juntamente com o pensamento cartesiano, com a ideia de uma separação última entre a realidade do intelecto e a realidade, entre aspas, externa,
né, essa separação radical entre o sujeito e o objeto, que ontologicamente não existe, existe apenas noeticamente, ou seja, apenas para fins de conhecimento, para fins de deliberação, né, como o próprio São Tomás de Aquino dizia, separar pelo intelecto, mas que fundamentalmente não se separa na realidade, existiu essa separação na história das ideias, né? E essa separação ela foi tão brutal que hoje em dia os filósofos modernos dificilmente conseguem pensar fora dessa dicotomia, certo? Entrando em uma espécie de abstracionismo na qual nega-se o outro polo da realidade, que na verdade são coisas que estão juntas, que existe uma antinomia, existe uma contrariedade, mas não uma contraditoriedade que um anula o outro, certo? Então o Kant ele entra também dentro dessa tradição e ele leva isso a um outro patamar com a ideia, certo, da filosofia moderna que em certo aspecto é anticientífica, de acreditar que existe essa cisão radical e que basicamente você vai estar magicamente impondo a realidade externa à ordem presente unicamente no seu intelecto, que também é uma noção mágica, certo? E isso vai levar justamente a essas ideologias. O Kant ele já é um neo-iluminista, né? Mas o iluminismo ele bebe muito dessa dogmatização do conhecimento científico, que é contrário ao próprio espírito científico, de falsificacionismo, certo? Da possibilidade das hipóteses serem falseáveis pela experiência controlada, certo? Pela observação e pela mensuração. E aí essa noção cientificista, ela vai colocar primazia e vai tentar reduzir todo tipo de conhecimento ao conhecimento científico. Vai entrar num reducionismo cientificista. Esse reducionismo cientificista vai subjugar toda forma de conhecimento que não seja propriamente científico, por mais que ele fale sobre alguma coisa da realidade que tem uma realidade mais formal, que não necessariamente pode ser descrita pelas realidades imediatas. E não só a revolta contra a metafísica existe como uma revolta, né, dessa ideia de buscar aquilo que é mais intermediado, né, um conhecimento mais indireto e mais categórico, certo? Mas que ainda assim parte da experiência, como também vai ter uma rejeição do conhecimento simbólico, entende? Então o conhecimento simbólico ele passa a ter uma importância quase irrelevante. Então as pessoas começam a esquecer os mitos fundadores para recorrer ao mito cientificista, basicamente, né, na evolução da história das ideias. E por conta disso, posteriormente, principalmente do ponto de vista literário, surgiu uma reação ao cientificismo iluminista, que é o romantismo. Por isso que muitos romantistas, inclusive, são anticapitalistas, né? Porque é uma reação ao iluminismo. E o iluminismo também monopolizou para si a ideia de livre mercado posteriormente com o liberalismo econômico. Então muitos românticos eram, poetas românticos eram anti-livre mercado, anti-liberdade econômica e anticapitalistas, né? Um termo mais vulgar de capitalismo. Então o romantismo ele surgiu como uma reação, né, ao iluminismo, e ele bebeu muito também da ideia do sublime do William Blake, que também era um poeta que falava muito de uma noção mítica da natureza e a natureza como algo hostil por muitas vezes, né? Igual no Moby Dick. O Moby Dick mostra muito a natureza como algo que escapa do controle do ser humano, ao contrário do que os iluministas queriam, de dominar a natureza com essa magia natural. E aí essa reação, ela busca negar, em absoluto, né, ser o completo oposto do iluminismo, e negar, muitas vezes, a razão epistêmica como algo inócuo, que não tem nenhuma capacidade de interferir nas relações causais da natureza, que tem uma causalidade caótica. É igual no Berserk, que tem a ideia do mal, que existe aquela causalidade que não tem aquele determinismo, né, no qual o ser humano não tem poder nenhum, certo? E que ele é completamente tomado pelo sublime, certo? A ideia do William Blake é justamente isso. Lovecraft fala muito disso também, porque ele também mexia com ocultismo, ele era alquimista. E ele falava do terror primordial, certo? Daquelas coisas ocultas e antigas da natureza, o Cthulhu, propriamente, que era como se fosse um deus natural. Ele é mal,
né? E ele é aquilo que é desconhecido. As ruínas do Cthulhu, né, embaixo do mar, elas usavam formas não euclidianas, uma geometria não euclidiana, então era um negócio muito desconhecido, certo? Brincando com o medo que o ser humano tem do desconhecido, certo? E aquilo que está além do controle científico, né? Então o romantismo ele vai na contramão disso. Ele vai nessa ideia da causalidade caótica, né? E o terror também, principalmente o terror do neogótico, ele bebe também do expressionismo alemão, que é o que o terror até hoje em dia bebe bastante, né, principalmente do cinema, que era justamente aquela ideia do exagero, né, como uma forma de catarse dos sentimentos da alma do autor, né? Então, basicamente, a desfiguração dos personagens expressava um sentimento de angústia muito forte do autor também, e uma reação também anti-iluminista essencialmente romântica, né? Então essa ideia do romantismo é justamente a ideia de ser a negação em absoluto das ideias do iluminismo, mas puxando para o outro polo antinômico, igualmente secularista, entende? Eles não negam o secularismo, eles continuam dentro dos mesmos arquétipos, presos dentro da mesma gaiola mental, certo? Porém, do ponto de vista do outro polo antinômico, certo? Já que a gente tem justamente essa dualidade, essa díade, né? No aspecto mais material e naturalista, né, da coisa. O próprio Gnos Games eles têm um vídeo que eu gostei muito recentemente falando sobre o exagero servir para demonstrar uma ideia, principalmente também demonstrar emoções, etc. E ele mostra muito o que é também, acidentalmente, né, também se aplica ao expressionismo alemão, né, e essa desfiguração das imagens, propriamente, né. Então veja como as coisas elas têm uma certa relação também na história das ideias, né. Essa cosmovisão, as pessoas não se libertam dessa cosmovisão, mas eles mostram que muitas vezes você pode descambar para um lado ou para o outro, certo? E quando na realidade existe, principalmente a cognoscibilidade das relações causais, ela mostra que na verdade a gente tem algum controle, porém um controle limitado sobre a natureza. Assim como nós temos um controle limitado sobre nós mesmos e sobre nossa psique, certo? Não obstante, existe um controle, certo? E aí o neogótico ele vai beber muito desse romantismo, né? Até o metal em geral, death metal bastante bebe disso daí, apesar de ser um subgênero surgir anos depois. O romantismo ele continua reverberando na cultura popular e reverberando nessa ideia mórbida, né, as igrejas góticas que elas representavam um ideal dialético e científico, na arquitetura propriamente dita, né, ela foi ressignificada no neogótico, no romântico, na forma de igrejas abandonadas, de coisas em ruínas, né? Então essa noção do neogótico, né, principalmente nessas obras desses autores, inclusive Berserk, que é uma obra que eu adoro, mas ele absolutamente bebe de mitos anticatólicos e falsificações históricas, ele acaba reproduzindo, né, essas crenças. Então é isso. O que eu queria mostrar um pouco sobre o neogótico, especificamente. Lógico que existe o neogótico na música, existe o neogótico na literatura, certo? Mas a ideia por trás disso é uma ideia essencialmente como uma reação do iluminismo, ainda preso às mesmas ideias, né, as quais abarcam, né, a cosmovisão que abarca o iluminismo, que é uma ideia de uma causalidade, um determinismo caótico, essencialmente, tá certo? A própria ideia do mal do Berserk, que é basicamente um eidos da maldade humana, ela é uma ressignificação, né? Eu tenho uma pronúncia até alemão do eidos, né, platônico, mas enfim, é como se fosse uma criação, um deus criatura, mas não criador, né, dentro do Berserk. E se você pegar e começar a olhar propriamente o gótico moderno, você vai identificar muito dessas estruturas, né, que muitas vezes acabam saindo para a superfície, né? E você consegue entender as relações causais que existem entre o imaginário neogótico e o romantismo propriamente dito, né? E, cara, leiam o Isaiah Berlin, também é uma coisa que está na minha lista de leitura, já vi algumas palestras dele no YouTube,
mas ainda não peguei e parei para ler o livro dele. A Débora fala bastante, né, desse livro também aqui na internet. Mas a gente consegue ter uma noção mais aprofundada com base nisso. Beleza? Fiquem todos com Deus. Omnia Onus Est, Omnia Irium Turin Unum e até a próxima.